Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a colonização e a natureza do sul do Brasil, uma região muito importante para a economia nacional e de bela paisagem. Perfeito? Nesse sentido, a princípio nós precisamos falar do processo de ocupação da região sul, ou seja, o seu processo de formação territorial. Anteriormente, a porção sul do Brasil pertencia à Espanha até o século XVIII, mas a partir desse período, diante da assinatura do Tratado de Madrid, que foi um tratado que foi assinado entre a Espanha e Portugal. Neste contexto, nós vamos ter, na verdade, a região sul do Brasil passando a pertencer ao domínio português, Fatos importantes que você precisa lembrar. Primeiro, esse processo de ocupação da região sul, a princípio ela se deu através de missões jesuíticas, que tinham por objetivo catequizar as populações nativas, ou seja, os indígenas. Infelizmente, houve a destruição das aldeias e o processo de ocupação também da região se deu a partir da expansão da pecuária e, claro, mais tarde, a partir da chegada dos imigrantes. Observe que o sul do Brasil recebeu várias levas de imigrantes. Entre eles, você tem o destaque para os italianos e para os alemães. Tudo bem? Neste contexto, você precisa lembrar que a partir desse processo da chegada dos imigrantes, nós vamos ter um processo de ocupação efetiva da região sul do Brasil, marcado por um processo de miscigenação racial, e essa miscigenação racial ocorreu exatamente da população nativa, juntamente com os alemães, os açorianos, os italianos, os polacos e os eslavos, que também passaram a se direcionar para o sul do Brasil. E claro, infelizmente, em virtude desse processo de ocupação territorial, a mata nativa acabou passando por um intenso desmatamento, Dando continuidade aos nossos assuntos, algumas características importantíssimas da região sul. Primeiro, ela é a menor região do país, perfeito? Ela tem 576,409 km², portanto, é considerado a menor região do país, representando apenas 7% do território nacional. Ela é formada por 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Teve o seu processo de formação marcado pela influência europeia, principalmente a italiana e a germânica. Possui excelentes indicadores sociais, tem um grande desenvolvimento social e cultural, faz parte da região geoeconômica do Centro-Sul, que é aquela região marcada pela grande concentração populacional, pela grande concentração de infraestrutura e de diversos setores da economia, principalmente as atividades industriais. O Sul, não esqueçamos, é um polo turístico, econômico, industrial e cultural do nosso país. Além disso, possui a segunda maior renda per capita do Brasil, portanto, está no IDH alto. Portanto, é uma região que tem excelentes indicadores sociais. Perfeito? E, claro, tem um grande desenvolvimento nos 3 setores da economia. Diante disso, nós precisamos lembrar também os aspectos naturais. O clima da região sul é totalmente diferente do restante do Brasil. Começa que o clima é subtropical e tropical de altitude, claro, predominando o clima subtropical. Esse clima tropical de altitude já acontece ali na parte norte, das áreas do Paraná, perfeito? E algumas áreas de Santa Catarina também. Outro fato que nós precisamos lembrar é que, não esqueçamos, diante desse clima, é a região mais fria do país. Está localizada ao sul do Trópico de Capricórnio. A temperatura tem a média entre 14 e 20 graus Celsius e os índices de chuvas estão entre 1.250 e 2.000 milímetros. Portanto, tem uma grande concentração de chuvas. Perfeito? A sua vegetação é marcada pelo predomínio dos campos e das matas de araucária. Lembrando que a mata de araucária também pode ser chamada de mata dos pinhais, comumente conhecido como pinheiro. Os campos são encontrados exatamente nos pampas gaúchos. Existem também formações herbáceas, como o exemplo das gramíneas, conhecido comumente como pradarias. E, claro, existem remanescentes da mata dos pinhais em algumas áreas ainda da região sul, porque essas áreas têm passado por um processo de intenso desmatamento em virtude do processo de urbanização e do agronegócio.
Finalizando a nossa aula, nós precisamos lembrar também que o relevo, assim como o restante do Brasil, o relevo do sul do Brasil é bastante irregular, ok? Onde você percebe a presença de planaltos, depressões e planícies. Lembrando que além desses planaltos, depressões e planícies, existem as serras, ok? Portanto, pode-se perceber que nas áreas 1 e 2, perfeito, e 3 predominam exatamente os planaltos. Já as áreas 4 e 5 predominam as áreas de depressões, que são aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar. Perfeito? E claro, entre áreas elevadas. E não esqueçamos que nós temos áreas de planícies. Neste contexto, nós precisamos saber também que a hidrografia, né, da região sul, ela é uma hidrografia bastante densa e caudalosa, ok? Onde os rios de lá são bastante utilizados para a navegação, para a expansão do agronegócio, para a geração de energia, tanto é que se destaca a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, construída com parceria entre Brasil e Paraguai. E claro, nós temos as bacias do Paraná e do Uruguai, que se destacam nessa área. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço!